Olá a todos, eu me chamo Ana Cláudia Casagrande, sou acadêmica da quinta fase do curso de Zootecnia pela UDESC Oeste, sou orientada do professor Alexandre Schaffer da Silva e integrante do Grupo GANA, Grupo de Pesquisa em Aditivos e Suplementos da Nutrição Animal. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado como a adição de litotânio calcário na dieta de frangos de corte diminui os efeitos tóxicos do consumo de ração contaminada com a aflatoxina B1. Como introdução, então, as micotoxinas eles são metabólicos secundários produzidos por fungos, são tóxicas e podem afetar naturalmente diversos tipos de cultura. A aflatoxina B1, propriamente dita, ela é produzida por fungos da espécie Aspergillus flavus e Aspergillus parasíticos, são tóxicos e são de caráter termoestáveis, ou seja, ela diminui a eficácia dos adsorventes. Esses adsorventes, eles são moléculas que vão se aderir às micotoxinas e vão tornar elas indisponíveis antes de caírem na corrente sanguínea. Então, devido a esse caráter termoestável da aflatoxina B1, tem se estudado algumas alternativas naturais de adsorventes para essa micotoxina. As aves, em especial, elas apresentam uma grande sensibilidade às micotoxinas e, quando em contato com a aflatoxina B1, elas podem apresentar redução no desempenho e alteração da mucosa intestinal. A farinha de algas, então, ela é obtida a partir da litotânio calcário, que é uma alga marinha calcária que pertence ao grupo de algas vermelhas. Essas algas, então, têm na sua composição calcita, aragonita e vaterita, que, devido a essa composição, já foram muito estudadas na dieta de suínos e frangos de corte como uma fonte de cálcio, só que ela ainda não foi testada como adsorvente para as micotoxinas. Devido a isso, então, o nosso estudo teve como objetivo avaliar se essa alga marinha, litotânio calcário, ela possui um efeito adsorvente e se ela pode influenciar positivamente o desempenho de frangos de corte quando alimentados ou desafiados à aflatoxina B1. Como material e métodos, então, foi utilizado 320 pintainhos machos adquiridos em um incubatório comercial aqui na cidade de Chapecó. Esses foram alojados em um galpão experimental e divididos em 4 tratamentos. O primeiro, tratamento CP, controle positivo, as aves receberam, então, na ração uma adição de 300 microgramas por quilo da aflatoxina B1 e não tiveram adição da farinha de algas. No segundo tratamento, CP mais FA, controle positivo mais farinha de algas, as aves receberam na ração, então, a adição de 300 microgramas da aflatoxina B1 e 2 gramas por quilo da farinha de algas. No terceiro tratamento, que é o controle negativo CN, não teve adição nem da aflatoxina B1 e nem da farinha de algas. E o quarto tratamento, que seria o FA, farinha de algas, não foi adicionado a aflatoxina B1, porém foi adicionado 2 gramas por quilo de farinha de algas na ração. Os dados de desempenho zootécnico foram coletados no dia 1, 21, 35 e 42, sendo que no dia 42 foram abatidas 6 aves por tratamento para fazer a coleta de fragmentos do fígado para as posterior análises, sendo que o fígado ele é considerado um dos principais órgãos afetados pelas micotoxinas. Foi usado um delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 4 repetições por tratamento. Posteriormente, esses dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey com 5% de significância. Como resultados de discussão, então, a tabela 1 ela apresenta o crescimento de frango de corte alimentados com ração experimental contendo a aflatoxina B1 e a farinha de alga como adsorvente. As variáveis observadas foram peso corporal por frango, ganho de peso diário, consumo de ração, conversão alimentar e índice de mortalidade, sendo que esse último não teve diferença significativa entre os tratamentos. Para as demais variáveis de desempenho, a gente pode observar que o tratamento que menos se destacou foi o controle positivo, teve os resultados piores para as variáveis de desempenho, enquanto os outros tratamentos eles foram similares entre si, porém eles foram superiores ao tratamento, ao controle positivo, que não teve a adição de farinha de algas na ração dos animais. Essa segunda tabela, eu deixo ela bastante em destaque. Ela apresenta, então, a bioquímica clínica e o estresse e o estado oxidante e antioxidante do fígado, então, desses frangos que foram alimentados com a aflatoxina e com a farinha de algas. As variáveis observadas, então, nessa tabela foram a Eros, que são as espécies reativas em oxigênio, e a T-bars, que indica os níveis de peroxidação lipídica, sendo que essas duas variáveis elas estão relacionadas com a produção de radicais livres.
Então, quanto mais altas as taxas delas, vai significar que vai ter uma maior produção de radicais livres no organismo. A proteína carboxil ela é um indicativo novo que mensura a oxidação das proteínas. Então, quando ela está elevada, é um índice que vai ter um aumento da oxidação proteica, diminuindo ou afetando, então, as funções da proteína e aumentando os níveis de gasto energético. Já a CAT e a GST, elas são duas enzimas que elas vão ter a função de aumentar a sua produção para tentar combater esses radicais livres em excesso ou transformá-los em substâncias que não são tóxicas para o organismo. Então, a gente pode considerar que o estresse oxidativo ele seria um desequilíbrio entre os produtos oxidantes, que é o Eros e a T-Bars, e os produtos antioxidantes, que seria a CAT e a GST. Então, na tabela, a gente pode observar que o tratamento controle positivo, que não teve adição de farinha de algas, ele apresentou taxas elevadas para todas as variáveis que foram analisadas, ou seja, teve uma maior produção de radicais livres e, consequentemente, aumentou a atividade das enzimas tentando combater esses radicais, o que indica que esses animais do tratamento do controle positivo tiveram um maior estresse oxidativo. Isso nos leva, então, a definir que a farinha de alga, ela conseguiu, de alguma forma, controlar esses efeitos negativos aí da micotoxina no fígado. Como conclusão, então, a farinha de alga ela pode ser eficaz como veículo para diminuir os efeitos negativos da aflatoxina B1 na alimentação, então, desses frangos de corte, em função dela ter diminuído esse estresse oxidativo que a gente observou no fígado e também por ela ter aumentado o desempenho dos animais que tiveram na sua alimentação alguns índices da farinha de algas. Meus agradecimentos são, então, para o professor pela oportunidade e aos meus colegas de grupo